Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Muitas pessoas estão chegando no consultório para tratar esse transtorno. Na verdade, o transtorno do pânico é o auge da ansiedade. É uma evolução da ansiedade. Uma ansiedade muito fora da curva. Exatamente. E aí? E como que são os principais sintomas de uma síndrome do pânico? Então, vamos explicar aí desde o início para o pessoal entender. Porque quando as pessoas falam transtorno do pânico, as pessoas não conseguem compreender. Não conseguem compreender. E a pessoa que sofre acha que vem do nada. Da onde vem isso? Eu, de repente, comecei a sentir o meu coração bater muito forte. Eu senti um suor, eu senti eu perder o ar, eu senti ficar tonto. Eu senti eu sair do meu corpo. Eu senti a sensação que eu ia enlouquecer. A minha vida está ficando terrível. Eu não sei o que fazer. O que acontece? A pessoa ela vai vivendo a sua vida e vai acumulando uma série de estressores. Estressores na área pessoal, na área ocupacional, na área material, na área interpessoal. Então, ela vai acumulando uma série de estressores. E ela não consegue muito bem explicar de onde vêm esses estressores, mas vai acumulando. E o organismo, ele vai ficando sobrecarregado, E aí o que acontece? Tem uma hora que a pessoa ela experimenta algum pico de ansiedade, porque talvez viveu alguma situação ansiogênica ali, é circunstancial, mas já havia um acúmulo de estressores e ela experimenta o auge da ansiedade. Aí o que acontece? Nesse momento que ela experimenta o auge da ansiedade, ela sai daquela experiência muito impressionada. Por quê? O que são emoções? Emoções são sensações fisiológicas do nosso corpo, reações de glândulas e músculos diante de uma situação que altera batimentos cardíacos, que altera movimentos peristálticos do seu organismo. Então, as emoções são reações fisiológicas frente a alguma situação para que você tome uma ação. E o transtorno do pânico é o auge da ansiedade. A ansiedade é uma emoção. Então, a pessoa está vivendo um contexto ali com vários estressores acumulados, ela experimenta esse auge emocional, que é essa sensação fisiológica desconfortável, ela tem a sensação que ela ia morrer, que ela ia perder o controle, e ela sai daquela experiência tão impressionada que ela condiciona aquela resposta interoceptiva. E aí a pessoa ela sai daquela experiência temendo o que ela sente dentro do corpo. E aí eu fico hipervigilante, meu coração agora está batendo. E eu vou ter um infarto. Eu estou sentindo uma dor. Eu vou morrer. Eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. E ela fica hiper monitorando as sensações fisiológicas que acontecem interiormente dentro de você. Ou seja, ela tem medo das emoções. E aí as interpretações que ela faz daquela situação, daquela experiência emocional, intensifica ainda mais os sintomas. Então, isso é o transtorno do pânico, o medo do medo, o medo das sensações fisiológicas das emoções. Como as pessoas elas desconhecem o que é emoção, elas temem muito perder o controle, temem morrer, temem ter um colapso, temem enlouquecerem. Cara, que loucura isso, assim, que interessante, mas é preocupante porque quando você está numa situação de estresse ou de medo, né, medo ou fuga, assim, você libera adrenalina, o seu corpo ele sofre aquelas reações da adrenalina. Você não teme aquilo. Você fica ansioso, dá um ataque cardíaco e você toma uma decisão. Agora, quando você começa a ter medo de ficar ansioso, medo de ter as suas sensações, é muito difícil, porque
você tem medo de algo que é praticamente involuntário. Se você tá num carro e passa alguém te dar uma cortada, é involuntário você liberar adrenalina, entendeu? Você ficar preocupado. E, cara, então a síndrome do pânico seria realmente o fato de você ter medo das suas reações, como algo mais ou menos assim, né? Perfeitamente. E aí, e quando você entra nesse quadro de temer as suas reações, qual que é o segundo estágio? Como é que você... o que acontece com essa pessoa? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela entra nesse quadro, que a gente chama num quadro de hipervigilância, ela fica hiper monitorando seu corpo, hiper monitorando qualquer sensação, a pessoa ela começa a deixar de fazer algumas atividades. Muda a rotina dela. Muda a rotina dela. Por exemplo, algumas pessoas elas começam a parar de frequentar lugares públicos. Eu passo a ter medo, por exemplo, de ir ao shopping e passar mal. Ela acaba tendo uma comorbidade, que é a agorafobia, medo de lugares públicos, passar mal em lugares públicos, né? Então, a pessoa, ela, por exemplo, eu deixo de ir ao shopping, porque eu fico com medo de passar mal lá e não ter socorro, porque ele tem muitas pessoas. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa... Ela vai ao supermercado, ela vai ao shopping e sente as sensações. Ela começa a estar andando. Meu coração. Aí tô sentindo as minhas pernas bambas. Ela começa a passar mal. Isso é uma sensação ou é algo que a gente pode realmente projetar? Por exemplo, vamos supor que eu vou tentar simular isso em mim. Aí eu tenho medo de lugares movimentados. Eu vou para um shopping e falo assim, nossa, eu acho que eu tô sentindo meu coração palpitar mais. Isso faz com que você possa ter essas reações fisiológicas ou é meramente psicológico isso? Então, é uma combinação de duas coisas isso. A minha interpretação, o meu medo pode disparar, sim, essas sensações emocionais. E eu também posso ficar num ato de hipervigilância esperando. E procurando eu sentir qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de mudança no organismo e já interpretar. E é isso que você falou. Essa interpretação, essa avaliação que eu sinto dessa alteração pequena. Às vezes que é coisa boba, porque eu andei um pouquinho mais e aumentou. Normalmente, a frequência cardíaca faz com que eu catastrofize aquela situação. E aí, como que você pega esse paciente? Você já faz um quadro avaliativo, né? Você observa esses sintomas. E como que ocorre com esse paciente? Ocorre uma dessensibilização? Como é que é isso? Muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Então, como funciona o tratamento? Primeira coisa, a gente vai fazer uma avaliação, né? Para ver se realmente existe algumas questões ali, alguma doença, fazer um check-up médico. E aí vai fazer a gente passa alguns inventários, alguns testes, faz uma entrevista inicial, tem um processo avaliativo. E aí depois a gente passa por uma etapa da terapia que nós chamamos de psicoeducação. O que consiste a psicoeducação? É o primeiro passo para o tratamento do transtorno do pânico. E aí que eu digo que a terapia cognitivo-comportamental é muito diferente das outras abordagens. Inclusive, ela tem protocolos testados e comprovados cientificamente para esse caso. Então, no primeiro caso, a gente recebe esse paciente e vai passar por um processo de psicoeducação. O que envolve a psicoeducação? Eu agora, psicóloga, eu vou tomar uma posição de professor. Eu vou dar uma aula para você sobre emoções, porque muita das coisas, os sintomas, eles estão se intensificando pela falta de conhecimento que você tem da fisiologia das emoções. Então, eu vou dar uma aula para você sobre emoções, como funciona, vou psicoeducá-lo sobre o funcionamento das emoções. Então, a gente faz um mapeamento do corpo humano, mostrando como cada reação daquela é natural, que você não vai morrer, que você não vai enlouquecer, que isso faz parte da sensação emocional e que as emoções elas são importantes. É você mostrar para a pessoa, explicar para ela que as emoções são importantes e que independente da emoção aquilo não vai afetar. A pessoa teme, acho que um pouco pela vida, né?
Ah, meu coração tá palpitando. Cara, mas seu coração não vai parar. Não é como se você explicasse que medo, ansiedade, às vezes o coração palpitar, isso não significa o fim da vida, o fim da linha. É como se explicar isso, óbvio, para o paciente durante as sessões? Então, essa psicoeducação é justamente você desconstruir toda essa fantasia temida. Porque quando o paciente, qualquer paciente, chega no processo terapêutico, fala assim, Henriette, eu quero curar da minha ansiedade. Eu não quero mais sentir ansiedade. Aí eu falo assim, eu tenho uma péssima notícia para dar a você. Não existe cura para a ansiedade. Porque a ansiedade não é doença, porque a ansiedade é emoção. E para emoções não tem cura. As emoções, elas são super importantes. É fazer as pazes com as suas emoções, né? Exatamente. Aí o processo de psicoeducação vem mostrar a importância das emoções. Porque se nós chegamos até aqui, é porque na história evolutiva as emoções fizeram com que nós chegássemos até aqui nessa civilização de hoje. Foi graças ao medo, graças à ansiedade. Nós vivíamos lá numa savana. Morávamos em cavernas. Era um pouco difícil a nossa vida uns anos atrás, né? Exatamente. Então você imagina... Gente, a ansiedade ela é importantíssima. Será que... Eu fico imaginando assim, o homem da caverna que tinha que a preocupação dele não era ir para um shopping lotado, mas era não ser comido por um leão. Eu acho que ele não tinha esse negócio de síndrome do pânico, né? Eu não sei, eu acho que eles lidavam mais com a emoção. Eles não paravam para pensar na emoção, eles só sentiam. O que você acha disso? Então, o homem pré-histórico, ele vivia uma tensão. Que ele fazia parte da cadeia alimentar. Ele era janta, ele era almoço de leões, de búfalos. Então, você imagina, a ansiedade muitas das vezes ajudou ele. Olha só, parece que está vindo uma manada nos atacar. Vamos sair daqui, ó. O tempo está mudando, vamos nos mudar, vamos ir para uma outra região mais segura. Então, a ansiedade é uma emoção que manda mensagem para você dizendo assim, existe um problema, existe um desafio. E você precisa se preparar. Você imagina, eu vou fazer uma entrevista de emprego de biquíni? Totalmente fora do padrão da vida, de tudo, cara. Exatamente. Imagina eu vim para esse podcast aqui de biquíni, toda assim, despojada, despreparada. Não vai sair uma coisa boa daqui. Então, a ansiedade me ajuda a me preparar os desafios da vida. Agora, a ansiedade ela pode se tornar prejudicial quando ela me paralisa. Isso. Não. E se as pessoas não gostarem do que eu falar no podcast? E se as pessoas acharem que eu não sou competente o suficientemente? E se eu falar alguma besteira? Quer saber? Eu não vou lá, não. Eu vou falar pro Yuri que eu passei mal e vou dar uma desculpa qualquer. Aí sim, a ansiedade, ela atingiu um nível aqui doentio. Então, é isso que acontece. É nesse sentido que a ansiedade ela pode nos prejudicar. Mas ela, como emoção natural, ela é importante. Porque ela nos ajuda a nos preparar para o desafio. O problema é quando ela sai desse limiar. E aí ela trava você, como você estava falando, né? E lembrei de uma coisa também importante. Eu acho que a psicoeducação é algo que eu meio que faço por osmose, porque eu estou sempre estudando a psicologia. Não sou psicólogo, mas eu estudo a psicologia, estudo o TDAH, que eu tenho TDAH e faz parte do meu trabalho. Mas tem uma coisa que é o seguinte, quando eu fiz meu primeiro podcast, eu participei do Lutz, lá em São Paulo. E aí eu lembro que eu tinha me preparado, tinha lido algumas coisas assim, vou lembrar de falar isso. Não tinha muito o que falar, porque o que eu já estudei esses anos já estava na cabeça. Eu não ia esquecer, não ia dar um branco, entendeu? Mas, cara, todo tipo de pensamento maluco tomou conta da... Foi de noite, mas a tarde inteira eu fiquei com um pensamento desse naipe aí. E se eu falar besteira? E se eu esquecer? E se não sei o quê? Aí eu comecei com as paranoias. Aí, pra quem não tá preparado, você sucumbe. Era essa hora que você sucumbe. O que eu fiz? Eu virei assim, não, peraí, Eu tô aqui, eu já tô há 7 anos falando sobre isso e eu tenho certeza que essas vozes da minha cabeça... botando medo, é só voz, é só... Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou relaxar, vou ver uma TV, vou deitar aqui na cama do hotel, vou ficar esperando a hora chegar e vou.
Eu não vou nem pensar muito. Então, eu acho que quando você tem essa conversa com você já atingiu um nível de consciência, aprendizado, maturidade psicológica, vamos dizer assim, que você pensa assim, você controla as suas emoções. Eu tenho certeza que você vindo para cá, por mais que você também tenha a sua experiência, pelo menos durante um segundo deve ter passado alguma coisa que deu um medo, alguma coisa. Mas você também, como psicólogo, como experiente, você assim, não, eu sei que isso aqui é só um pensamento, eu vou controlar isso daqui. E aí você acha que falta talvez esse entendimento, esse controle da pessoa nas emoções? Perfeitamente. E aí que vem o segundo estágio desse trabalho aí, não só com a pessoa do transtorno do pânico após a psicoeducação, mas também o trabalho que nós chamamos de reestruturação cognitiva, que é exatamente isso aí. É reformular os conceitos mal formulados que você tem, as concepções que você tem sobre si, sobre o mundo e sobre as pessoas. Porque às vezes ao longo da nossa história nós aprendemos conceitos equivocados, de que a gente não pode falhar, que fracassar é terrível demais. Então isso é um peso muito grande. Então, quantos de nós, às vezes, não fomos envergonhados na sala de aula? Eu mesmo já fui envergonhada na sala de aula. Todo mundo passa por isso. Alguns levam isso como trauma, outros levam na boa, outros esquecem. Mas eu acho que todo mundo passa. Ninguém passa ileso da infância, ninguém passa ileso da adolescência. Eu acho que até aquela pessoa assim, não, mas tinha lá o popular do colégio, ou a popular, que a gente acha que era uma pessoa perfeita, sei lá, às vezes sofria em casa algum tipo de pressão. Não é? A gente não conhece, a gente acha que está vendo ali o palco da pessoa, mas não conhece os bastidores, né? Exatamente. E aí o que acontece? Esses padrões cognitivos que são construídos lá na infância vão se perpetuando até hoje na nossa vida adulta. Então, às vezes, a gente começa a formar um conceito de que talvez a gente não é tão bom assim, que a gente é incompetente, que se a gente falhar vai ser igual aquela professora lá do primário que vinha com a régua e batia na sua mão. Batia na mão, coisa de 100 anos atrás. Coisa de 100 anos atrás. Mas é assim, eu não sou tão velha assim, mas também não sou eu não sou tão novinha. Mas eu cheguei a pegar um momento da educação em que, quando eu ia lá no quadro fazer a conta de subtração e eu errava, a professora falava assim, vai voltar para a primeira série. Nossa senhora. Exatamente. Dá um esculacho na hora, assim, né? Exatamente. Vai voltar para a primeira série, a ponto da turma ter que cantar orelhas de burro, cabeça de ET. Essa eu passei por essa também.